Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, nesse sábado abençoado, onde nós vamos também aqui nesse momento devocionar a Deus. Nós vamos entregar o nosso devocional, um tempo em qualidade diante do nosso Senhor. E eu convido a você justamente a fazer isso de todo o seu coração, que você venha colocar a sua mente neste momento agora, nesse tempo ao qual nós vamos entregar a Deus. E neste momento eu já peço a você, se assim você pode, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos buscar o nosso Deus em nome de Jesus. Faça isso, se você tem essa oportunidade, dobre os seus joelhos. Se você não pode, porque está indo numa condução, indo para o trabalho ou algo do tipo, dobre o seu coração e vamos buscar nessa hora o nosso Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos a ti, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar, Senhor Jesus, nesse dia, Pai, um dia cheio da tua presença, Pai, onde o nosso coração esteja, Senhor Jesus, ligado ao seu coração, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, a tua paz, a tua alegria, o teu mover. Derrama sobre nós, Senhor, tua capacidade, Senhor. Oh Pai eterno, nós precisamos e dependemos do Senhor. Eu peço pelos meus irmãos que estão nessa hora indo para o trabalho, Senhor. Guarda cada um deles, Pai. Derrama a tua bênção, Pai, que nesse sábado eles possam ser abençoados. Também aqueles que vão ter um tempo produtivo em casa, com a família, Pai. Que da mesma forma, Senhor, seja um tempo, Senhor, proveitoso, que glorifique o teu santo nome, onde a família, Senhor Jesus, esteja reunida, Senhor, sendo abençoado nesse tempo, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, o descanso e também guarda o trabalho dos meus irmãos, Senhor. Derrama sobre eles, Senhor, a tua santa paz, essa paz que excede todo entendimento humano, Senhor. Derrama sobre eles também a alegria da salvação, gozo e alegria da tua presença, que eles possam ser cheios do Senhor nessa hora, Pai. Eu peço também ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos guiar, Pai, nos capacitar para toda boa obra, naquilo que vamos fazer e realizar nesse dia, que o teu cuidado, o teu amor, a tua paz, Pai, a tua direção e a condução do teu Espírito Santo seja sobre nós em tudo que vamos realizar, Pai. Que assim o teu nome seja glorificado, o seu nome seja adorado e bendito, Senhor. Eu peço também, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida do nosso pastor, a vida do pastor Joel Estevanato, a vida da Léo, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa família, guardando a casa, os filhos, as filhas, Senhor, os genros, os netos, Senhor, que a tua provisão, o teu poder, a tua bênção esteja sobre a vida desses teus filhos, que o Senhor seja, Senhor, Senhor, o fundamento, a força deles, Senhor Jesus, que o Senhor continue a dirigir e conduzir, Senhor, a vida do pastor Joel, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, para que ele continue no temor e tremor diante de ti, ele possa continuar a glorificar o teu santo nome, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor venha guardar a vida dos nossos missionários, Senhor, aqueles que são de alguma maneira sustentados pela nossa igreja aqui local, mas também os missionários da Missão Desafio, ou também de outras denominações, que da mesma forma o Senhor venha fortalecer, Senhor, a obra missionária, Pai. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre cada filho teu, Senhor, que desenvolve, que serve, Senhor, em outra região, em outra nação. Pai, capacita, dá força, dá alegria, dá ânimo, dá coragem, Senhor. Eu peço a tua bênção na vida do pastor Emerson Costa, Senhor Jesus, presidente da Missão Desafio, os diretores. Também peço, Senhor Jesus, pela vida do pastor Luiz Fernandes Begamin, Senhor Jesus, esse teu filho que tem servido, Senhor Jesus, na coordenação, na direção de todas as igrejas do Brasil para Cristo, Senhor, da nossa nação, Pai, que o Senhor possa continuar a usar o teu filho, os diretores, Senhor, todos aqueles que ladeiam o teu filho, da capacidade, da graça, da temor em ti, Senhor. E também eu peço a ti, Senhor, que mais uma vez, Senhor, o teu poder, o teu agir, o manifestar da tua glória e da tua graça venha nos alcançar, Pai, falando ao nosso coração, tratando, Senhor, a nossa alma, nos levando, Senhor, a todos os dias e nesse dia mais aparecer, Pai, com Jesus, aquele que é o primogênito de todos os irmãos,
ao qual nós, Senhor Jesus, precisamos nos assemelhar e cada dia mais trabalhar, Senhor, a nossa vida para nos parecermos mais e mais. Nos ajuda, Deus Santo, nos ajuda com a Tua graça, nos ajuda com o Teu poder, nos ajuda com a Tua capacidade, nos ajuda, Senhor Jesus, a vivermos essa verdade, Senhor. Que a nossa vida seja, Senhor, uma vida entregue, devota, totalmente, Senhor Jesus, em tudo que venhamos a fazer, venhamos estar com o nosso coração em Ti, a nossa vida em Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, limpa o nosso coração e a nossa mente, nos faz viver cada dia mais o Teu Evangelho, vivermos, Senhor, a Tua Palavra, de forma, Senhor Jesus, que ela transforme de dentro para fora a nossa vida, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, valores, conceitos da Tua Palavra, onde esses conceitos e valores sejam enraizados dentro de nós, para que a nossa vida venha, Senhor, sempre ser pautada na Tua Palavra, Senhor, aonde venhamos viver a Cristo em tudo que vamos fazer e realizar. Nós precisamos de Ti, Deus, nós dependemos do Senhor em tudo. Nos guarda, nos dirige, nos conduza, Senhor, em graça, em capacidade e sabedoria, Pai. Nos abençoa, nós precisamos de Ti, Senhor. Guia, Senhor, a nossa vida, guia o nosso coração. Que nosso Senhor Jesus venhamos glorificar o Senhor, Pai. Não somente com palavras, mas através das nossas atitudes nesse sábado, Senhor. Aquilo que fizermos, Senhor, venha glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Pedimos já também, Senhor, a Tua bênção sobre os cultos de domingo, Senhor. Aqui em nossa igreja local, aqui no Mandaqui, Senhor, eu também peço a Tua graça e a Tua bondade lá no Jardim Teresa, Senhor. As igrejas da nossa regional. Também, Senhor, coloca as Tuas mãos e a Tua graça sobre outras igrejas, Senhor, que estão sendo representadas pelos Teus filhos que estão participando deste devocional. Abençoa o domingo, Senhor, com graça. Que os meus irmãos, Senhor, todos que estão me ouvindo, possam, Senhor, estar envolvidos no Teu reino e possam, Senhor Jesus, buscar a cultuar a Ti junto, em família, em corpo, Senhor, na igreja de cada um, Senhor. E aqueles que estão sem igreja, Pai, da direção, eles possam encontrar uma casa ao qual eles possam viver em família, em comunhão e também se alimentar da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, nos dá direção e condução em tudo. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado.
pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se colocar sentado no seu lugar. Estamos encerrando a semana da Agenda Apacentai, essa semana 14, falando sobre pessoas cheias de Deus são salvas. Pessoas cheias de Deus são salvas. O tema dessa semana teve como base o capítulo 25 de Mateus, o verso 1 em diante, onde fala ali sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E nós temos aprendido que nós precisamos desenvolver a salvação ao qual nós recebemos pela graça de Deus. E hoje, dia 5 de abril, neste sábado, na página 129 da Agenda Apacentai o Pequeno Rebanho, Deus tem uma palavra para mim e para você. E hoje em Efésios 4, verso 15, li a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, o capítulo 4, o verso 15, que diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pastor Joel escreve a seguinte aplicação na Agenda Apacentai: nunca é demais olharmos para esse versículo, pois ele é magno no tocante ao propósito de foco, como nossa ocupação sendo cristãos. Assim como biologicamente nascemos e é imposta a necessidade de crescer, também, ao assumirmos uma nova vida em Cristo, precisamos crescer em todas as coisas, e isso inclui a salvação. Meus irmãos, olhando para o seu comportamento, para as suas reações diante de lutas, das dificuldades de vida, como você se vê espiritualmente? Como você se vê internamente? Como você se vê olhando as suas reações no dia a dia? Naquilo que você trata com as pessoas, na forma sua de falar, mas também na forma de você reagir, porque é nas reações que mostramos aquilo que está dentro de nós. Porque às vezes, numa fala, num trato, nós conseguimos dominar e dominar a nossa língua ali naquele momento e falarmos de uma forma tranquila, de uma forma em paz, mostrarmos um amor e tal. Mas quando reagimos às situações, na hora do desespero, na hora da dificuldade, na hora do problema, realmente mostramos aquilo que está dentro de nós. E aí, mediante esses comportamentos, essas reações, como você se vê espiritualmente? Como você fala, como você sente, como você pensa?
É interessante que a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 13, o verso 11, Paulo escreve e fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu olho nesse versículo e entendo que tudo há um tempo na nossa vida e esse tempo daquilo que nós vivemos é definido pelas nossas reações, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela forma ao qual nós falamos. Por isso Paulo está falando, quando eu era menino, lá em Jequié, menino, com os pés descalços lá, eu era de uma forma, o Léo fala. Mas, quando eu entendi que eu precisava crescer, amadurecer, trabalhar, ter posturas, aí eu desenvolvi. Por que eu falo isso, irmãos? Porque tem pessoas hoje que na sua idade deveriam ser homens, mas nos seus comportamentos são meninos. Mulheres que na sua idade já deveriam ter assumido uma atitude de mulher, mas que nas suas atitudes são comportamentos de menina. E assim há cristãos que já deveriam estar vivendo uma vida cristã já de uma pessoa madura, mas ao qual você olha para as suas atitudes, você olha para as suas reações, você olha para aquilo que ela está fazendo, realizando, falando, e você vê comportamento de menino, de criança. E é por isso que nós precisamos entender que nós precisamos crescer espiritualmente, desenvolver a nossa fé, para não sermos eternos meninos, eternas crianças espirituais, ao qual Paulo também escreve e fala, eu já queria estar dando algum nutriente, alguma coisa mais pesada, algo maior para vocês, mas eu preciso dar leite. Porque os seus comportamentos, as suas atitudes só me levam a dar leite espiritual. E aí que nós precisamos, assim, como o ditado diz, colocar a nossa barba de molho e refletirmos aos nossos comportamentos, às nossas reações. Por isso que eu já comecei perguntando como é as suas reações mediante as dificuldades. Porque muitas vezes estamos tendo atitudes de menino, comportamentos de menino, nas nossas reações, nas nossas palavras, e aí nós não crescemos espiritualmente, não desenvolvemos a nossa fé. Irmãos, entenda, as dificuldades da vida são inerentes para todas as pessoas, problema todo mundo tem, mas os comportamentos, as reações mediante os problemas, define a nossa espiritualidade, mostra realmente quem nós somos em Deus. Porque aqueles que porventura falam, eu sou maduro, eu conheço a Bíblia, nossa, eu já fiz teologia, já fiz isso, já fiz aquilo, mas quando tem um problema, a sua reação é de desespero, de transtorno, não sabe como fazer, não sabe como realizar, se amedronta todo, tem uma mida de medo ali naquele problema. Verdadeiramente você fez teologia, mas você não amadureceu, você não cresceu. Porque as nossas atitudes, comportamentos, reações mostram o nosso crescimento espiritual. Irmão, ninguém gosta de enfrentar problema, ninguém deseja isso. Mas qual a sua perspectiva quando você está diante dele? Você vê o problema, a dificuldade como algo diabólico? Você olha e fala, nossa, isso é do diabo. Esse problema, essa dificuldade, essa luta é algo do diabo. Ou você consegue enxergar Deus trabalhando em sua vida e te dando a oportunidade de crescer. Tiago 1, verso 2 ao 4 diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Um aspecto da vida cristã, daquele que está crescendo, é que ele começa a enxergar e ver as dificuldades, lutas, problemas de uma forma diferente. Ele começa a enxergar Deus nas situações difíceis. Ele começa a ver Jesus nos problemas que se levantam. Porque ele começa a encarar as dificuldades com uma perspectiva de que aquele momento é um momento onde ele vai crescer, onde ele vai desenvolver aquilo que ele tem aprendido como fé. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Olhar para os problemas e entender: esse pode ser um trampolim para eu crescer espiritualmente, ou pode ser o motivo da minha derrota. E aí tomar uma atitude de fé. Crescer, nós precisamos crescer, mas só vai crescer aquele que começar a encarar as dificuldades da vida como algo para o desenvolvimento do seu crescimento. Nós vemos isso, irmãos, na vida de Pedro. Lá em João 18, verso 10, eu não vou ler esse texto, mas ali Pedro está no Getsêmani junto com Jesus. E naquele momento onde estão vindo homens para aprender o seu mestre, Pedro, na impulsividade da vida, Pedro, na sua reação, ele pega uma espada e corta a orelha de um soldado, a orelha de Malco. Isso é, ele toma uma atitude agressiva ao estar lidando com uma situação e com um problema. Movidos pelas suas emoções, movido pelo seu temperamento, ele vai e corta a orelha de um homem que estava ali também cumprindo aquilo que lhe haviam ordenado. E quantos de nós, aí você precisa olhar para si e pensar, quantos de nós que não tomamos as mesmas atitudes cortando orelhas de pessoas, porque não sabemos lidar com as situações e os problemas da nossa vida? Aí você fala assim: Paulo, mas eu não tenho espada, eu não estou cortando a orelha de ninguém. Tá, mas a sua boca corta mais que muita espada. E aí quando você toma uma atitude ríspida, mal criada, aonde você fala de uma forma a agredir aquela pessoa ao qual você está tomando uma reação, uma atitude, você está pegando a espada e fazendo igual a Pedro. E aí mostra o quanto você ainda não cresceu espiritualmente, o quanto você não desenvolveu a tua salvação. Por que eu falo isso? Porque depois eu vejo Pedro, o mesmo Pedro, mas com comportamentos, atitudes, um Pedro que desenvolveu a sua espiritualidade. Lá em Atos 4:8, ele também é colocado numa situação difícil, ele também é colocado numa situação complicada. Pedro ali sofrendo ameaça de morte e de prisão. Pedro ali encarando um problema agora com ele. Antes era Jesus que estava sendo levado. Agora é ainda mais, é ele que está sendo levado. E é Pedro que está sendo colocado ali à prova na sua dificuldade, num momento onde ele realmente está entre a cruz e a espada, onde ele está sendo ameaçado e foi até preso. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que Pedro ali, cheio do Espírito Santo, mesmo envolto a uma situação difícil, ameaçado por prisão, quem dirá de morte, ele tem uma postura ousada. Ele tem um comportamento ousado. Ao invés de pegar uma espada e ali agir com uma atitude de destemperança, Pedro, cheio do poder de Deus, ele prega o Evangelho de Cristo para que pessoas sejam salvas. Ao invés de rebater os seus acusadores, e ao invés de maltratar com palavras ou até com ações aqueles que acusam, ele tem uma palavra de graça, de misericórdia e de compaixão, pregando Jesus para esses. Agora, eu pergunto para você, como tem sido as suas reações? Como tem sido as suas atitudes?
Quais têm sido os seus comportamentos mediante os seus problemas? É o Pedro antes do Espírito Santo? É o Pedro antes da transformação? É o Pedro antes de viver uma vida transformada? Ou é o Pedro transformado? É o Pedro que se compadece, que tem misericórdia, que tem compaixão, que ama vidas, que ama as pessoas. E hoje a voz de Pedro ela ecoa na nossa atualidade. Eu estou falando sobre ele, olhe como ecoa a voz de Pedro. Mas também a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 18, Pedro incentiva e fala: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele esteja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro agora, cheio de Deus, ele nos dá uma mensagem falando: cresçam. Cresçam. E ele agora fala de uma coisa ao qual ele experimentou. Antes ele era um menino, e depois nós vemos um Pedro adulto. Antes um menino que agia pelas suas emoções, pela sua personalidade, que agia conforme a banda tocava. Mas depois nós vemos Pedro, um homem adulto, cheio de Deus, que começa a tomar as suas atitudes e ter as suas reações mediante aquilo que ele cresceu e desenvolveu, e mediante ao Espírito de Deus que trabalhava e continua a trabalhar nele em todo o tempo. Agora temos que tomar uma atitude, eu e você, escolhermos entre vivermos uma vida de menino ou uma vida de adulto. Escolhemos a vivermos a pequenez e a imaturidade cristã, ou sermos pessoas cheias de Deus, maduras, que crescem e desenvolvem a sua santidade, a sua espiritualidade, a sua salvação. Escolha crescer, escolha a viver assim como Pedro viveu, e certamente Deus vai te capacitar, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai direcionar para que você venha a ter o crescimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E a oração do dia é pela percepção espiritual da nossa necessidade de amadurecimento nas coisas de Deus, que nós venhamos perceber se estamos ou não crescendo, se esse crescimento é um crescimento pequeno ou todo dia nós crescemos uma boa parte. E nessa percepção venhamos dar mais vazão para o Espírito Santo desenvolver assim a nossa salvação. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos: nos ajuda, Senhor, a vivermos ela. Nos ajuda, Senhor, a crescermos espiritualmente. Nos ajuda, Senhor, a termos a percepção, o entendimento de como nós estamos na fé, Senhor, de como nós estamos em desenvolvimento de salvação, para que venhamos, Senhor Jesus, saber como nós somos e o que somos, e cada dia mais buscarmos a viver a maturidade, o crescimento, Senhor, o desenvolvimento da nossa salvação. Nos ajuda, eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que amanhã, domingo, nós temos cultos aqui em nossa igreja local, culto às 10 e às 19 horas, culto de adoração e comunhão. Então venha fazer parte da família de Deus em nossa localidade. Estamos na Avenida Ultramarino, número 616, aqui no Lausanne Paulista. Avenida Ultramarino, 616, 616, aqui no Lausanne Paulista. Venha fazer parte da família de Deus aqui em nossa localidade. Você é o nosso convidado. E você que já faz parte de uma igreja, de outra igreja, cultue a Deus, esteja na sua igreja, busque o Senhor também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Bom, nós encerramos aqui, que você tenha um dia cheio de Deus, do poder, da bênção de Deus, que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, e que você assim desenvolva a sua salvação, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, estenda suas mãos espalmadas para o céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que une todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado, e até
Até segunda-feira com o nosso devocional e com o presbítero Rediane, se Deus quiser. Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.